Olá, boa tarde. Começa agora o programa Solidariedade em Foco. O programa tem o objetivo de levar até você a cobertura completa da Feira da Solidariedade 2012, direto aqui do Centro de Convenções de Goiânia. O programa é um projeto do Conexão Jovem, do Vicariato para a Comunicação da Arquidiocese de Goiânia, em parceria com a PUC TV. Leandro, conta pra gente o que vai ter no programa de hoje. Olha só, Maria Luísa, que legal. Teremos entrevistas exclusivas, reportagens especiais, cobertura dos shows, oficinas, informações e tudo sobre a pré-jornada mundial da juventude que está acontecendo aqui também, na Feira da Solidariedade. Não saia daí. No próximo bloco teremos uma entrevista com o Padre Davi, ele que é assessor do Conexão Jovem. Vai nos falar tudo sobre esse novo projeto do Vicariato para a Comunicação da Arquidiocese de Goiânia. Rapidão, voltamos já. Estamos de volta com o programa Solidariedade em Foco, direto aqui do Centro de Convenções de Goiânia, onde está acontecendo a Feira da Solidariedade 2012. Como falamos no primeiro bloco, esse programa é produzido pelo Conexão Jovem, um projeto do Vicariato para a Comunicação da Arquidiocese de Goiânia. E agora eu estou aqui com o Padre Davi, ele que é assessor do Conexão Jovem e vai nos explicar e falar tudinho sobre esse projeto novo e inovador aqui na nossa Arquidiocese. Boa tarde, Padre, sua bênção. Deus abençoe, Leandro. Que bom que podemos estar juntos nessa tarde. Que bom, Padre. Bom, Padre, nos explique o pessoal de casa o que é o Conexão Jovem. Eu creio que a maioria saiba que existe também na igreja, a nível do Brasil, os Jovens Conectados, que é um grupo que se articulou de modo especial para fazer com que a juventude, o setor juventude do Brasil pudesse estar em conexão, em rede. O ano passado, Dom Valdemar, tendo acesso a esse projeto, nos convocou, de modo especial, eu, Padre Arthur e o Vicariato de Comunicação, com o intuito de que pudéssemos convidar os jovens das paróquias, aqueles que de fato têm desejo de ajudar e que têm acesso à rede, para fazer com que a notícia, de modo especial a notícia da Arquidiocese, pudesse alcançar os jovens. Então, desde então, surgiu um projeto que naquele momento ainda não tinha um formato. Dom Valdemar queria que o jovem da paróquia pudesse ter acesso ao Vicom e pudesse ser também comunicador na sua paróquia. Fizemos 4 encontros. Começamos a descobrir o que era de fato o nosso papel. O que nós gostaríamos que acontecesse. Se tivéssemos jovens comunicadores, como você, como também os outros jovens que têm nos ajudado. Pessoas que têm uma experiência de Deus, que participam ativamente na igreja e que sabe se portar dentro da rede. Então, desde então nós temos feito trabalho de fotografia, filmagens, agora também com web rádio, temos cobertura de eventos. Nosso objetivo é fazer com que a paróquia tenha acesso à comunicação no Vicom e o Vicom também consiga alcançar todas as paróquias. Bom, Padre, tem muitos jovens que querem participar, que gostam da área de comunicação, mas não sabem como, né? O que esses jovens devem fazer para estar participando desse projeto do Conexão Jovem? Bom, primeira coisa, ele deve gostar de estar no ambiente virtual. Por quê? Onde é que nós estamos? Nós temos um canal no YouTube, nós temos o nosso site, nós temos um canal no Twitter, nós temos um canal no Facebook, que está sempre sendo alimentado. Então, a primeira coisa, tem que ser alguém que esteja nesse ambiente, que goste, e que queira participar com maturidade. Não é simplesmente falar, mas o que falar, que notícia levar. Qual é o nosso papel? O Papa nos pediu para estar presente no ambiente virtual, uma presença cristã. Então, a primeira coisa, um jovem cristão comprometido que queira levar a notícia da igreja, em nome da igreja, como eu posso te dizer, é enviado pela igreja. Então, a primeira coisa, o jovem vai procurar o seu pároco e dizer, olha, eu gostaria de ajudar nesse projeto. Por quê? Vai ser um elo entre o Vicariato de Comunicação e a paróquia. É um jovem comunicador. É um jovem conectado, mas é um jovem comunicador. Então ele vai estar em nome da paróquia dentro do projeto. Bom, então o projeto, além de tudo, é um projeto de evangelização também, não é? Sem sombra de dúvida, é um projeto de evangelização e de comunicação. Porque ele não vai simplesmente só anunciar
a presença de Jesus, mas ele vai testemunhar a presença de Jesus. Então, ele vai cobrir eventos da sua própria paróquia, ele vai falar sobre aquilo que tem acontecido de modo jovem, com o objetivo também de alcançar outros jovens. O que nós temos percebido? A presença na internet hoje é muito jovem. Muitas vezes a nossa linguagem não alcança essas pessoas. Então, quem é que pode evangelizar jovens? Quem é que pode alcançar jovens? Outro jovem. Então, padre, deixa um recado para o nosso pessoal de casa, para os nossos jovens que querem participar desse projeto, que querem ser jovens comunicadores, um recado para que eles possam se aderir também a esse projeto que a nossa arquidiocese propõe. Tá, então eu digo a você, jovem, que gosta de se comunicar, gosta de estar presente com seus amigos, que quer viver em conexão, e uma conexão cristã, nos procure no Vicariato de Comunicação da Arquidiocese, procure também o seu pároco, manifeste o seu desejo de ajudar nesse projeto, e com certeza você será muito bem-vindo. Se você tem equipamento, olha, o nosso projeto ainda está no início, né? Nós temos cobertura nos eventos, seja na fotografia, seja com vídeo. Então, se você tem equipamento, você pode colocar isso a serviço. Se você não tem equipamento, venha nos ajudar de algum modo, né? Venha participar. Obrigado, Padre Davi. Mais uma vez, boa tarde para o senhor. Bom, vamos ficando por aqui, mas não saia daí, voltamos já. Ainda hoje, entrevista exclusiva com o Padre Arthur, um bate-papo sobre a Jornada Mundial da Juventude, além da cobertura da Feira da Solidariedade 2012. Voltamos já. Padre, boa tarde, sua bênção. Deus lhe abençoe, uma alegria estar aqui. Também uma boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos falar um pouco sobre essa realidade tão importante que é a evangelização e a presença da juventude na igreja. Bom, para nós começarmos, vamos falar um pouco da enquete. Diante de tudo isso que nós vimos, o que o senhor tem a dizer? Em primeiro lugar, nós, como igreja, precisamos estar sempre muito atentos àquilo que é a voz do jovem hoje na igreja. Se nós queremos evangelizar o jovem, nós vamos, em primeiro lugar, entendê-lo. Jesus sempre entendia primeiro o ambiente e as pessoas, seus interlocutores, antes de anunciar o evangelho. Por isso, falava em parábolas aos agricultores, aos pescadores, às mulheres. Então é preciso entender. E essa enquete nos mostra exatamente aquilo que hoje o jovem tem pensado. Não estamos aqui para entrar no mérito de cada argumento, de cada situação, mas é o que eles estão falando, o que eles pensam. E como igreja nós precisamos levar isso muito a sério. Eu penso que não se pode, de modo algum, esquecer ou não levar em consideração aquilo que para o jovem é importante. Se ele considera que é algo tão importante, a religião, a espiritualidade, a presença na igreja, aquilo que a igreja tem a oferecer a ele, e ao mesmo tempo também lamenta por tudo aquilo que muitas vezes acontece, que não corresponde àquilo que vem do evangelho, aquilo que nós pregamos, uma vez que nossa igreja está formada por pessoas em busca do céu, em busca da compreensão da palavra de Deus, e assim por isso muitos erros, sem dúvida alguma. Mas infelizmente esses erros às vezes acabam tocando de modo tão profundo que afastam as pessoas, não só os jovens. Qualquer pessoa hoje, sobretudo na sociedade que nós estamos da informação, que tem acesso a tanta coisa, espera da igreja uma postura um pouco diferente do que o que comumente se encontra no mundo. A corrupção, a mentira, né? A busca pelo poder, ou o prazer de modo errado, né? Buscando o prazer a todo custo. E a igreja, como formada por pessoas, por homens, por mulheres, também traz em si as características da sociedade do nosso tempo. Então é possível, é real, que esses acontecimentos estejam também no meio, digamos, eclesiástico. Quando eu digo eclesiástico, não estou dizendo só padres, freiras, bispos, eu estou falando no meio da igreja. Também os líderes, os coordenadores, e até mesmo o povo de Deus. Todos nós fazemos parte dessa cultura e nós, infelizmente, bebemos, nos alimentamos de coisas que não são boas e às vezes tendemos a reproduzir tais coisas. Claro que isso não se trata de aqui defender, né, os erros que se cometem dentro da igreja. Nós precisamos reconhecê-los, encontrar suas raízes e buscar solucioná-los. Mas é preciso ter em foco sempre aquilo que os jovens também falaram. Nós não estamos na igreja por causa de pessoas, a não ser por uma pessoa, Cristo Jesus. Nós vamos à igreja para buscar o encontro pessoal com Cristo. E hoje a nossa meta primeira é proporcionar
para todas as pessoas, mas hoje estamos falando de modo especial do jovem, proporcionar para o jovem um encontro pessoal com Cristo. É isso que muda a vida. É isso que determina depois como a pessoa vai se relacionar até com os problemas que ela encontra dentro da igreja. É a forma com que ela se encontra com Cristo, que ela estabelece a sua relação pessoal com o Senhor, com o seu Salvador, é que vai determinar depois a forma com que ela vai viver dentro da igreja, que ela vai ser um missionário, que ela vai se comportar dentro de casa, no trabalho, nos estudos, na sociedade de um modo geral. E nós sabemos, padre, que o jovem hoje enfrenta uma série de desafios, não é verdade? Qual desafio o jovem tem enfrentado para ser de Deus? O jovem hoje, como você disse, enfrenta desafios de todos os níveis. Mas acredito que a maior dificuldade hoje do jovem é a busca do sentido. Nós vemos em um mundo em que não se tem sentido mais as coisas, a não ser tirar proveito. Quem tem isso quer tirar mais proveito das pessoas. Quem não tem, quer ter para tirar proveito. Nós aprendemos isso. Desde criança nós aprendemos em casa que eu não tenho que ser um bom aluno, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser melhor que os outros. A gente cresce com essa formação de que o outro não é simplesmente o outro, ele é um concorrente. O jovem vai para o vestibular encarando todo mundo como concorrente. Então o nosso parâmetro de crescimento não somos nós mesmos, é o que o outro é. Então eu tenho que ser melhor que ele. Se cada um quisesse ser melhor do que si mesmo, então todo mundo seria muito bom. Se a cada dia eu quisesse ser melhor do que eu mesmo, me aperfeiçoar, então seria ótimo. Agora, eu encontro no outro que deveria ser meu irmão, deveria ser uma ajuda para mim, deveria encontrar nele a riqueza da diferença, para também me fazer crescer. Eu vejo nele alguém que está contra mim. E por isso a gente vai perdendo o sentido de tudo que a gente faz. As coisas vão ficando vazias, sem significado. E o jovem, eu falo isso porque sou jovem. Nós precisamos de sentido naquilo que fazemos. O jovem não admite que suas ações, suas escolhas sejam vazias. Os jovens esperam que tudo aquilo que ele faz produza um efeito. E ninguém quer um efeito negativo naquilo que faz, naquilo que busca. Quando nós temos um projeto, quando nós temos um sonho, nós vamos atrás de uma realização que vai nos fazer melhor e que aquilo que nós vamos fazer também faça bem aos outros. Agora, infelizmente hoje, no mundo, a forma com que se encontra, as coisas não têm esse valor, esse sentido. Vai perdendo o sabor. Por isso, tantos jovens hoje buscam drogas, a prostituição, a bebida, né, o alcoolismo. Tem se perdido com tanta coisa. Coisas boas, como por exemplo a internet. Pessoas que estão, digamos, viciadas. Não tem mais uma vida real, só uma vida virtual. Porque não tem sentido naquilo que está ao seu redor. Sua casa, sua família, seu grupo de amigos, seus estudos. Está tudo tão sem sentido que começa a buscar em outros lugares artificiais, em outras situações artificiais. Acho que hoje a grande dificuldade, o nosso grande empenho deve ser em oferecer para o jovem qual é o sentido da vida dele. Quando ele encontra esse sentido, tudo muda. E dentro dessa visão de igreja, de levar ao jovem o sentido da vida, nós temos o Senhor de Deus, por exemplo, em nossa paróquia, em nossa arquidiocese, que é uma missão que tem o objetivo de levar até o jovem a palavra de Deus, a evangelização, uma missão na qual o Senhor está à frente. Fala um pouquinho, padre, a respeito do Ser de Deus na arquidiocese de Goiânia. O Ministério Ser de Deus, ele nasceu sem pretensões. Surgiu de um sonho, de um momento de oração, de escuta da palavra de Deus, para a evangelização da juventude. Então nós promovemos acampamentos, luau, já fizemos dias de lazer, assim, todo tipo de shows, todo tipo de evento que atrai a juventude, mas que na verdade nós queremos, ao mesmo tempo que proporcionar um lazer, uma alegria, né, a descontração, a fraternidade, nós queremos mostrar isso segundo a palavra de Deus, trazendo exatamente aquilo que nós falamos há pouco da falta de sentido. Trazer um sentido para aquilo que os jovens estão fazendo. Hoje é uma grande graça. No nosso último acampamento nós tínhamos mais de 500 jovens. É claro que não é a nossa meta, números, eu falo isso muito para os jovens. Se nós tivermos um que acolha a palavra de Deus e que faça a experiência com Cristo, isso já vai ter bastado, já vai ser para nós um grande prêmio, um grande salário. Mas só para você perceber como o jovem hoje está aberto. Como o jovem hoje, quando alguém oferece algo concreto para ele está com o coração aberto, ele está disposto. Há quem diga que a juventude não tem nada a oferecer.
mas na verdade é porque não estão oferecendo à juventude a oportunidade de mostrar de fato o que ela tem, a força que ela tem. Alguém que sempre acreditou, né, acredita muito na juventude, é nosso querido João Paulo II, o beato João Paulo II. Deixou para nós um legado, né, um testemunho tão bonito de que a juventude pode e deve ser de Deus para a transformação do mundo. A grande força da nossa sociedade hoje é dos jovens. Infelizmente, muitos têm usado de forma errada, têm dominado os jovens e usado a força deles para outras coisas, para outras intenções. Não é difícil para nós. Na medida em que nós apresentamos a palavra de Deus de modo concreto, o jovem se abre, a sua vida se transforma e ele é a grande força para a transformação do mundo. É a nossa esperança. Isso, e nós estamos aí, né, padre, à vésperas da Jornada Mundial da Juventude. Vai acontecer em julho de 2013 aqui no nosso país, lá no Rio de Janeiro. O que a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil vai significar para todo o nosso país, para a nossa arquidiocese? Qual impacto esse grande evento vai trazer para o nosso país? Não se pode dizer, não se pode alcançar. A mente humana não pode alcançar todo o impacto que vai trazer essa jornada. Que vai trazer não, que já está trazendo. A passagem da cruz pelas dioceses, a cruz missionária, o ícone de Nossa Senhora, já tem produzido um efeito que nem se esperava para a jornada. Quanto mais o que vamos dizer da jornada. Não se pode imaginar. A palavra de Deus diz isso. Coisas que os olhos humanos não viram, o coração humano jamais sentiu. Tais são os bens que Deus tem reservado para os seus. E nós acreditamos, percebendo o movimento como já está, nós já nem fazemos cálculos mais. De tanta graça, de tanto fruto, de tanta bênção. Aquele que viver, verá. Aquele que participar, aquele que buscar estar junto neste movimento de fé, este vai também colher os frutos para a sua vida. De todos os níveis, vocacional, espiritual, social, de todos os níveis. Nós nem podemos imaginar ainda tudo que vai ser, mas Deus é que tem providenciado tudo, Ele que tem conduzido este grande evento, esse encontro. Mais do que um evento, né? É uma ação de evangelização. É uma ação onde os jovens manifestam a sua fé. E o mundo está precisando de fé. De fé. Por isso também, o Papa Bento XVI proclamou esse como o ano da fé. O ano em que nós cristãos somos chamados a testemunhar ao mundo que a nossa fé é algo muito concreto, muito real. Que toca a nossa vida, que nos transforma a partir de dentro. Que nos faz agentes de transformação. O movimento já está acontecendo aqui na nossa feira com a pré-jornada, né, padre? Bom, essa pré-jornada, ela foi inspirada a partir, né, da Jornada Mundial da Juventude, uma preparação para os nossos jovens. Essa preparação significa, qual o significado dela aqui para a nossa paróquia, para a nossa arquidiocese de Goiânia? A nossa igreja está em união com a igreja do Brasil e do mundo todo. A pré-jornada já é um significado que nós estamos dando para que os jovens desde já estejam no espírito, né? Já entrem no espírito. Nós tivemos já a visita da cruz missionária e agora na Feira da Solidariedade esse encontro arquidiocesano, né, de jovens, que é a pré-jornada. Nos preparando também para a Semana Missionária, porque a Jornada Mundial da Juventude não é só lá no Rio de Janeiro. Uma semana antes ela acontece nas diversas dioceses. E nossa arquidiocese vai receber jovens também do exterior, na semana anterior à Jornada Mundial da Juventude, para a Semana Missionária. Então também estamos nos preparando para isso. Já vai ser um momento de grande alegria, de grande graça. O jovem está percebendo que existe um lugar, e um lugar muito importante para ele na igreja. Um lugar que só ele pode ocupar. Acredito que essa pré-jornada, né, da juventude aqui na arquidiocese tem deixado isso muito claro. A presença dos jovens na feira, nos momentos de louvor, também vai acontecer no sábado e no domingo. Este encontro especial para crismandos no sábado, no domingo para toda a juventude. Tudo isso vai dando sinal, significado de que a juventude é importante. Nossos bispos, Dom Washington e Dom Valdemar, estão sempre muito empenhados na evangelização da juventude. Estão dispostos, estão com o coração aberto para acolher a juventude, para escutar os anseios da juventude, para apresentar para a juventude algo de concreto, para dizer que a nossa igreja é jovem e que ela precisa que o jovem assuma o seu papel. Bom, então diante de tudo isso nós percebemos, padre, que há lugar para o jovem na igreja sim.
né? Independente do que muitos falam que a igreja não é jovem, a igreja é jovem e tem lugar para o jovem. Então qual a mensagem que o senhor deixa para os nossos jovens, para aqueles que ainda estão desanimados, para aqueles que estão descrentes da fé, para aqueles que ainda não acreditaram na igreja católica, que perderam a fé em Deus? Qual a mensagem que o senhor deixa para esses jovens em especial? O que eu quero dizer ao jovem é muito simples. Cristo tem todas as respostas que o seu coração procura. Deixe Cristo ser o Senhor na sua vida. Deixe Ele transformar a sua existência. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É isso que a igreja tem a oferecer a você. E o que você tem a oferecer à igreja também é muito precioso, muito importante. A partir do seu encontro com Cristo, aceite pela fé a participação na vida da igreja, porque Cristo nos constituiu irmãos. Venha viver conosco a experiência mais bonita que você pode ter na sua vida, de viver com Cristo na casa do Senhor, viver com a família de Deus, experimentando esse amor, experimentando também as dificuldades do dia a dia, mas acima de tudo na esperança, na certeza de que o céu nos pertence e é para todos os filhos e filhas de Deus. Ok, padre, obrigado então por esse bate-papo, pela disponibilidade do senhor estar conversando conosco, que Deus abençoe cada vez mais a sua missão, a missão ser de Deus. E fica então a mensagem do padre Arthur para toda a nossa arquidiocese, especial para você, jovem. Muito obrigado, estamos juntos aqui no Solidariedade em Foco. Estamos de volta com o nosso programa Solidariedade em Foco, trazendo para você a cobertura completa da Feira da Solidariedade 2012, direto aqui do Centro de Convenções de Goiânia. Primeiro bloco, tivemos uma entrevista com o padre Arthur, ele que está à frente da Missão Ser de Deus, e conversou conosco sobre a pré-jornada, sobre a Jornada Mundial da Juventude que vai estar acontecendo o ano que vem no Rio de Janeiro, e sobre a juventude da nossa arquidiocese. E agora eu estou aqui com o Rafael e com o Diego. Rafael, que foi para Madrid ano passado, participou aí da Jornada Mundial da Juventude, e com o Diego, que vai pela primeira vez e como voluntário. Então, boa tarde, Rafael. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde. Bom, vou começar aqui pelo Diego. Bom, Diego, você vai pela primeira vez, né, para o Rio de Janeiro. Bom, qual a experiência que qual a expectativa que você espera, né, desse grande evento, o maior evento do mundo, né, e você como voluntário, né, na Jornada Mundial da Juventude? A experiência para mim é muito gratificante. E ainda mais estar trabalhando na Jornada Mundial da Juventude como voluntário para servir a Deus e ver aqueles jovens todos se dedicando à igreja, sim, é uma maravilha muito boa. Bom, o Diego, e você vai como voluntário, né? Como que surgiu esse desejo de ser voluntário, né? Porque geralmente as pessoas primeiro participam da jornada, né? E depois querem ser voluntárias. E você já teve esse desejo de ser voluntário já na primeira vez, né? Na primeira experiência. Como que surgiu essa vontade? Eu vi a propaganda da Jornada Mundial da Juventude passando, aí eu peguei o site, tudo, e fiz a inscrição para ser voluntário. Aí eu fiquei esperando a resposta do pessoal, e eles mandaram, há um mês atrás, eles mandaram uma resposta para mandar a documentação para lá. Consegui essa documentação, e agora é só esperar para o ano que vem estar em 2013 lá na Jornada Mundial da Juventude. Bom, então vai ser um desafio para você, né? Ir como participante pela primeira vez, ir como voluntário, né? Tem algum medo aí? Não, nenhum. A gente vai aprendendo que é bom ter medo, sim. Ou ter aquele frio na barriga. Porque sem esse frio na barriga, lá na frente você não vai sentir desejo de nada. Mas é muito bom. Bom, então agora eu volto a falar com você. Bom, Rafael, você esteve lá em Madrid, né? Estivemos juntos lá, né? No ano passado, participando da Jornada Mundial da Juventude. Né? Então, como foi essa experiência de estar lá, em outro país, vivenciando outra cultura, né? Um país que você nunca tinha ido, né? Participando de um evento. Para você, o que significou essa participação na Jornada Mundial da Juventude? Bom, a Jornada Mundial da Juventude significou para mim a melhor experiência que eu tive na minha vida. Foi uma experiência gratificante, tanto pessoalmente quanto espiritualmente, eu cresci bastante. Ver aqueles jovens, como diz, milhões de jovens, um único objetivo. O meu Deus que está aqui no Brasil é o mesmo Deus que está o rapaz lá na Argentina, na Angola, como diz, no mundo todo. Então, para mim foi muito gratificante ver todos os jovens, um único objetivo, que é, como diz, a Deus mesmo. Ter a presença do Papa, que é uma figura tão importante para os jovens, para mim foi maravilhoso, uma experiência muito gratificante. E foram mais de 2,5 milhões de jovens, né, Rafa? Para você,
como foi estar no meio dessa multidão, né, mais de 2 milhões e meio de jovens, e você lá num país totalmente estranho, né, sem conhecer muito da língua, sem entender da cultura, né, como foi? Qual foram os desafios que você enfrentou quando chegou lá em Madrid? Frio na barriga sempre tem, né? Então, assim, foi normal a questão do frio da barriga, mas aí com o passar dos dias, o convívio com as pessoas, o pessoal, no caso de Portugal, de Espanha, o pessoal muito acolhedor, e eu tive, graças a Deus, tive a felicidade de estar, como diz, no portunhol que a gente acaba tendo, né? Podendo usufruir, então foi bem tranquilo. Os 2 milhões e meio de pessoas acaba sendo meio complicado, a questão de espaço, às vezes a locomoção, às vezes há mais dificuldade, a alimentação, às vezes, dependendo da estação, com fluxo maior de jovens, mas foi uma experiência muito boa, muito gratificante. Bom, e de todos os momentos que nós vivemos aí na jornada, para você, qual foi o momento mais importante? Aquele momento onde você pôde experimentar mais a graça de Deus mesmo? Para mim, a vigília foi o ápice, né, de toda a Jornada Mundial da Juventude, porque eu obtive ali na vigília os 2 extremos. Ali na vigília a gente passou a tarde toda no solão quente de 45 graus, até chegar ao local, que a dificuldade é tremenda, que são 2 milhões de pessoas indo para o mesmo local, não é 2 milhões de pessoas espalhadas por toda a cidade. Então, assim, foi o extremo. Ali eu, como diz assim, eu quase desisti, porque o calor estava gigante, a fila para estar indo até lá, o local que era para chegar, ficou difícil acesso, mas ali à noite, com a presença do Papa, com o chuvisco, com a bênção que foi, né, o vento, a neblina, foi tudo perfeito. Então foi gratificante. Como diz, a vigília toda, passar a noite em adoração, acordar durante o dia, no dia e ter a missa também foi maravilhoso. E algo interessante que aconteceu lá nessa vigília foi justamente esse temporal que teve lá à noite, né? Ninguém esperava, né, que fosse chover, que fosse aquela ventania, de repente começou a chover, o tempo fechou. Quando você viu aquela situação acontecendo, e você lá, né, o que veio no seu coração? Quais foram as expectativas que você teve naquele momento? Eu vou confessar que eu desanimei. Na hora que eu vi, começou a chover, e aí foi batendo o desânimo. Eu falei, gente do céu. Aí eu até brinquei com a minha, mas será que Deus vai deixar chover aqui, esses milhões de pessoas aqui nesse espaço aberto, e chover forte? Foi onde que eu vi, onde que o Papa parou durante o momento, que mostrou nas imagens, né? Ele parou durante o tempo. Então eu creio que naquele momento ele conversou um pouquinho com Deus. Falou, Deus, como diz, eu sei que essa chuva pode ser bem-vinda pelo calor que foi, mas assim, dar uma treguinha nessa chuva aí, vamos receber esses jovens aí com a felicidade total. Então, para mim, foi muito gratificante, muito bom. Bom, diante da chuva, diante do calor, né, diante da multidão de jovens, eu te pergunto, Rafa, valeu a pena estar em Madrid? Se valeu a pena, viu? Não tem como, valeu a pena demais. Participar da Jornada Mundial da Juventude? Valeu a pena demais. Bom, e você voltou, né, de Madrid, continuou sua caminhada na sua paróquia. O que mudou na sua vida, o que mudou na sua missão, né, depois de participar do encontro desse? Bom, me deu força para estar sempre mais perto de Deus, né, mais firme nele, saber que tem jovens lá fora que têm o mesmo objetivo que eu, e infelizmente saber que muitos jovens aí fora estão perdendo a vida por droga, por todos os tipos de vícios, né, as drogas lícitas e ilícitas. Então, assim, me motivou ainda mais, estar buscando esses jovens que estão lá fora, infelizmente se perdendo pelo mundo, então tá trazendo esses jovens para mais perto de Deus, porque apenas com Deus eles vão se encontrar a verdadeira paz, felicidade. Bom, agora eu vou começar com o Diego aqui. Diego, você me explica o que você faz lá na sua paróquia, qual é a sua missão lá? Eu faço parte do Ministério de Cura e Libertação, faço parte do grupo de oração, toda segunda-feira, e sou coordenado, eu sou servo, faço parte do núcleo do grupo de oração. E se eu vou chamando os jovens para estar participando das missas, do grupo de oração, da missa da família, a gente vai convidando. Assim que a gente não deixa esses jovens na rua ficarem vagando sem rumo, a gente tenta buscar eles para a igreja, que é um lugar que eles sabem que não vai ter desamparo, é só amparo para os jovens. E você como jovem, você se sente feliz servindo a Deus, né, dedicando toda a sua juventude, né? Muitos aproveitam a juventude para estudar, para curtir a vida, e você está se dedicando à sua juventude, claro, né, curtindo a sua vida, mas da maneira correta. Você acha que vale a pena isso, né, dedicar toda a juventude, toda uma vida ao serviço do reino de Deus? Vale muito a pena, porque você se dedicando a Deus e você vai aprendendo muito. E pode passar além para os jovens que for te perguntar, você vai passando esse seu aprendizado para os jovens. É muito bom. Bom, então que bom que você vai para o Rio de Janeiro, né? Que Deus abençoe a sua jornada lá, que seja um bom encontro. E quando você voltar, com certeza experiências novas acontecerão na sua vida, não é verdade? Verdade. O que você quer trazer de novo para a sua caminhada como cristão, como jovem de Deus, depois da Jornada Mundial da Juventude? Quero trazer muito aprendizado para
colocar na igreja a minha experiência nessa Jornada Mundial da Juventude. Que eu possa ser luz para os jovens que estarão aqui na paróquia, para me dedicar a eles e mostrar o que aconteceu na Jornada Mundial da Juventude. Ok, Diego. Bom, Rafael, agora eu quero que você faça um convite para os jovens que estão em dúvida ainda se vão ou não para a jornada. Né, você que foi, você que vivenciou, você que sabe como é lá, né, qual a experiência que nós tivemos lá. Então, faça um convite aos nossos jovens de casa que ainda estão com dúvida, que estão com medo, para aqueles jovens que não sabem o que é a jornada. Convida eles. Faz um chamado aí para nós estarmos juntos lá, o ano que vem no Rio de Janeiro. Bom, eu queria convidar a juventude de Goiânia para abrir seu coração, como ele está aberto a novas experiências, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, vai ser a melhor experiência da sua vida. Você pode ter passado por experiências maravilhosas com Deus ao longo da sua vida, mas eu tenho certeza que a Jornada Mundial da Juventude vai significar muito para a sua vida, vai te marcar bastante, e eu tenho certeza que vai ser muito boa, porque o Brasil lá fora ele é muito bem reconhecido, o pessoal lá fora, todo mundo gosta do Brasil, então eu tenho certeza que todos os países que estão lá fora vão estar vindo prestigiar essa jornada que vai acontecer no Brasil, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa para vocês. E se Deus quiser, nos encontraremos no Rio de Janeiro em julho de 2013. Obrigado, Rafael. Obrigado, Diego. Bom, e obrigado a você de casa que esteve conosco, nos acompanhando aqui no Solidariedade em Foco. Até amanhã, te espero aqui às 4h30 da tarde. Tudo bem? Obrigado, Deus abençoe. Até lá.